Olá você, seja muito bem-vindo ao canal Palavras de Fé. E estamos aqui com o pastor Jeremias Vale, de Santo Antônio da Platina, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Santo Antônio da Platina, Paraná. E o pastor Jeremias está mais uma vez conosco e hoje nós vamos falar sobre os moralistas. Pastor Jeremias Vale, graça e paz. Graça e paz, meu irmão, tudo bom? Mais um vídeo juntos aqui. E um assunto tão importante, hoje na internet principalmente, e nas igrejas por aí também, há os famosos moralistas. Quem são eles, pastor Jeremias? Moralistas, eles são os que se acham donos da verdade, se acham justos entre os homens. Um fariseu? Fariseu, exatamente, porque a questão do farisaísmo está muito ligada ao moralista. Certo. E como que faz para tirar essa máscara da hipocrisia? Porque é pura hipocrisia. Eu dizer que eu sou santo, que eu sou isso, que eu sou aquilo, né? Representar um personagem apenas. Na verdade, eu estou usando ali uma máscara. É Sendo um personagem. A única solução contra o moralismo é a conversão. Conversão. A conversão. Porque o moralismo, ele é uma ideologia abraçada, e o moralismo não é exclusivo de religião. Há pessoas que não têm religião alguma e são moralistas. O moralismo, ele vai dizer que certos tipos de condutas fazem com que a pessoa seja, dentro da questão da religião, seja aceita por Deus. Tá? Então o moralista sempre vai ver isso e se achar acima da média, por isso ele se vê como melhor e o outro pior. E os moralistas na época de Jesus o condenaram. Os moralistas, nós temos os moralistas, por exemplo, algumas atitudes de moralistas, ímpeto de superioridade. Lembra dos fariseus? Os fariseus eram moralistas, mas esse moralismo deles era mascarado. Se você olhar para os evangelhos, você vai ver o moralismo mascarado de piedade. Onde esse moralismo hipócrita está mascarado? Quando um fariseu está orando ao lado de um publicano. E o fariseu, ele diz, obrigado porque eu dou o dízimo, eu jejuo, né? E estava se engrandecendo, achando que estava orando, estava falando consigo mesmo, ele estava orando dele para ele. E ele ainda vai dizer, ainda bem, obrigado, Senhor, porque eu não sou igual esse publicano aqui. E o publicano, por sua conta, ele não ousava erguer seus olhos aos céus e batia no peito e ainda dizia, Senhor, se propício a mim, pecador. Então o moralista, ele rebaixa os outros, enquanto a moralidade do evangelho, que é diferente, uma coisa nós termos moralidade, outra coisa bem diferente é sermos moralistas. O moralismo é um fim em si mesmo, moralidade é aquilo que nos norteia, aquilo que nos dá um norte, mas não é uma verdade em si mesma. A moralidade cristã se baseia nos ensinos de Jesus. Por isso, a moralidade de Jesus, ela norteia nossas ações como cristãos e assim na esfera em que as pessoas vão sendo convertidas a Cristo, vão impactando a sociedade, criando uma cultura de uma moralidade cristã, que vê uma vida de piedade, que vê como objetivo final da sua vida agradar a Deus e viver para a glória dele, sendo feliz com Deus. No moralismo não existe felicidade, existe jugo de obrigação, só isso. Eu posso ficar julgando o irmão lá que é diferente, que pensa diferente de mim, às vezes até na questão de teologia? Bom, existem coisas que no que é essencial não podemos abrir mão. Existe uma linha muito tênue aí. Certo. Então, nos essenciais, naquelas coisas que são essenciais, como que eu vou saber o que é essencial? Bom, aí nós vamos nos remeter ao credo apostólico, né? O que é essencial na teologia cristã, o que é essencial nos ensinos cristãos, estão ali.
Então, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, que ele foi concebido sem pecado no ventre de Maria, quando ela ainda era virgem. Creio no Espírito Santo, creio na igreja como um todo, que ali no sentido igreja universal, não denominação, mas a igreja que está espalhada pelo mundo inteiro, né? Creio que aquilo que aconteceu com Jesus, que ele foi julgado sob o poder de Pôncio Pilatos, que ele morreu, que ele foi sepultado, que ele ressurgiu dos mortos, que ele vai vir julgar vivos e mortos. Então, creio no juízo eterno. Todas estas coisas fazem parte do núcleo essencial ou coluna vertebral da fé cristã. Nisso não podemos admitir divergências para sermos cristãos, porque esse é o mínimo que um cristão deve crer. Agora, mas naquilo que não é essencial, podemos divergir. Por exemplo, crentes da igreja, por exemplo, da igreja metodista, creem em algumas coisas diferentes de crentes da igreja batista. Agora, os batistas não são cristãos, os metodistas são, ou vice-versa. Ambos são cristãos. Presbiterianos creem em algumas coisas distintivas dessas duas igrejas. Quer dizer... Mas eu, como presbiteriano, sou melhor que o outro? Não, lógico que não. Graças a Deus que Deus não nos salva pela nossa denominação. A salvação não é monopólio de nenhuma denominação. Não é mérito de homem. Não. A salvação, se tem um que merece mérito e crédito, é Jesus Cristo. Jesus Cristo. E a Trindade, na verdade, né? Porque Deus, o Pai, ele prepara o plano, Jesus Cristo executa e o Espírito Santo faz ele ser aplicável às nossas vidas. Pastor Jeremias, como lidar com moralista dentro da igreja? O senhor, como pastor, tem um cara lá que ninguém presta e detona todos os irmãos, o cara tem uma língua afiada ainda. Como é que o senhor, como pastor, lida com uma situação assim? Não é fácil, não. Não é fácil, mas muito boa colocação. O moralista, como nós vimos, ele nada mais é do que alguém que não entendeu a graça de Jesus Cristo. Ele não entendeu. E muito possivelmente o moralista nem é salvo. Então, como que eu trato ele? Eu tenho que olhar para Jesus. Como Jesus tratava os moralistas? Veja, Jesus... ele foi criticado pelos moralistas quando foi num banquete na casa de Levi e Mateus, né? O Levi, descrito na Bíblia, é o mesmo Mateus, e lá tinha muitos publicanos e pecadores, né? Agora, os moralistas estavam dizendo o seguinte: olha, por que o mestre de vocês está comendo com publicanos e pecadores? E nem falaram para Jesus, falaram para os apóstolos. Queriam gerar intriga ali no meio dos discípulos. Peraí, se ele fosse realmente um profeta, ele não estaria fazendo isso. E Jesus, ouvindo isso, disse: não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Agora, Jesus usa de ironia aqui, porque o doente é toda a humanidade. Toda a humanidade é doente. E qual é a doença da humanidade? O pecado. E qual é o remédio para o pecado? O remédio para o pecado é a salvação que Cristo dá. É a graça. Mas só vai até Cristo e só reconhece que precisa de salvação aquele que se vê pecador. Aquele que precisa de um remédio é aquele que se reconhece como doente. E podemos dizer que o moralista... Os moralistas não têm esse crivo. Ele é orgulhoso, né? Ele é orgulhoso. Cheio de vaidade. Ele não se vê como necessitado do perdão. Afinal, ele não é tão pecador assim, né? Ele tem toda a moral. Aos próprios olhos. Exatamente. Cheio de moral. Mesmo seja religioso. Tem a meritocracia. Ele acha, né? Ele se vê. Os fariseus, por exemplo, eles faziam longas vigílias de oração. Em que lugar? Na casa das viúvas. Qual era a finalidade? Na cabeça deles, oração, consagração. Olha a piedade aqui como pretexto para o moralismo. Né? Porém, eles devoravam a casa das viúvas. Então a finalidade era comer.
O pretexto, piedade, oração. No moralismo, o próprio apóstolo Paulo, ele vai puxar uma coisa interessante. O moralista, normalmente, ele é tudo aquilo que ele condena. Normalmente ele é aquilo que ele condena. É forte, hein, pastor? Olha, temos aqui, ó, Romanos, capítulo 2, ele vai dizer o seguinte: por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Então Jesus, ele nos dá um exemplo de como tratar com o moralista, e Jesus, ele não aliviava para os moralistas. E Paulo, ele vai trazer aqui no capítulo 2 uma palavra dura aos moralistas. Então todo o capítulo 2 ele vai tratar com aqueles que diziam: não roube, mas que rouba. Então, normalmente atrás de um moralista há os pecados que ele condena. Tipo, você não parou para pensar que muitas das vezes aqueles que estão acusando participam de alguma coisa? Por exemplo, veja lá no caso da mulher pega em ato flagrante de adultério. Pegaram aquela mulher e trouxeram ela até Jesus, certo? E disseram: o que o Senhor nos diz? A lei de Moisés manda apedrejá-la. E Jesus escrevia na terra. Mas era isso que a lei de Moisés dizia? A lei de Moisés dizia: leve ambos. O homem e a mulher. Quem eles levaram? Só a mulher. Só a mulher. Porque agora que nós vamos trabalhar com o texto, vamos usar nosso raciocínio lógico. O que Jesus está vendo ali? Um sinal flagrante de hipocrisia, um moralismo que condena os outros, mas que não é capaz de olhar para si mesmo. Será que alguns daqueles homens até não saiu com ela também? Por isso Jesus diz assim: quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Ou seja, ali não é somente a questão do pecado praticado, tipo como a mulher estava em ato flagrante quando foi pega, mas até mesmo Jesus vai para o âmbito da proibição pela própria cobiça, que está lá nos 10 mandamentos. Paulo vai dizer: não conheceria pecado se a lei não me dissesse não cobiçarás. Agora, o pecado, quando ele está no âmbito do ainda não praticado, ele é muito relevado. Mas Jesus, ele está tratando ambos com a mesma força. Tá? E aí aqueles homens que provavelmente entre eles deveria estar aquele que foi pego em flagrante, né, se sente aturdido pelas palavras de Jesus, a ponto deles largarem as pedras. Mas o moralismo em si, ele é muito prejudicial, pois o moralismo ele não vê nada com olhos de misericórdia. Há coisas que devem ser tratadas e o pecado deve ser abandonado? Sim. Porém, nunca com o crivo do moralismo. A Bíblia ela vai nos dizer que nós devemos julgar segundo a reta justiça, mas nunca julgamento por julgamento. Né? E a finalidade é que, em primeiro lugar, eu tenho que avaliar a minha própria vida. Porque eu sou necessitado, eu sou carente da graça de Deus. Nós pecamos por palavras, pecamos por pensamentos, pecamos por ações e pecamos por omissões. Verdade. Então, olha só, o âmbito do que nós fazemos. O quanto a gente peca num dia, imagina, vai contar num ano. E só vê o tamanho da luta contra o pecado quem decide lutar contra o pecado. Mas para isso nós temos que ser confrontados pela santidade de Deus e pela palavra de Deus. Esvazie-se de si mesmo. Exatamente. E olhar para aquilo que Deus nos manda fazer e vermos que nós estamos tão distantes daquilo que deveríamos ser. Há muitas pessoas moralistas dentro das igrejas. E há também muitos pastores moralistas, bastante, né? Muitos são extremos.
Hoje vivemos um momento que eu acredito que já é um prenúncio... Tem colegas que fica até difícil conversar. Da não sei, apostasia, né? pastor? Tem colegas que fica até difícil conversar. Não sei, a gente tem até dificuldade, né? No caso, você que é pastor, alguns colegas são tão moralistas, né? Que o cara é só ele que é santo, só ele que sabe tudo. Difícil, né? É muito complicado. É o espírito da época tomando conta das pessoas. E isso não isenta nem mesmo pastores. Falta humildade, não falta, pastor? É arrogância, né? Lembra do que eu falei sobre o pseudo Tomé no outro vídeo? Que as pessoas estão tão imbuídas do espírito da própria época que esquecem de serem tomados pelo Espírito Santo. Ou seja, nós não somos de nós mesmos, nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós não nos pertencemos a Deus, então eu tenho que procurar ver o que o meu Senhor quer, eu tenho que procurar ver, não o que eu quero. E o moralista, ele é cheio de egoísmo, o que ele quer, o que ele pensa, o que ele imagina. E o moralista tem muita dificuldade de conviver numa comunidade, não tem? Imagina você conviver com alguém que está cheio de erros e pecados, mas se vê como perfeito. É muito difícil. Verdade. Há pessoas que dão prazer de estar em nossa companhia e de nós estarmos na companhia delas. Agora, há pessoas que é um exercício de paciência poder estar perto daquela pessoa. Até dá para ficar perto de uma pessoa que é moralista, mas você vai ter que confrontá-lo. E confrontar um moralista é perigoso. Os moralistas levaram Jesus até Pilatos. Verdade. Os moralistas não conseguiram ver que estavam diante da palavra da vida. Estavam diante do Criador do universo. O moralismo é perigoso. Cegos espiritualmente. É o fruto de uma época. Assim como hoje, se você tirar a graça, tirar o evangelho, o que sobra? Sobra casca. Mas essa casca tem que ser preenchida, não há vácuo aí. Então as pessoas preenchem com o moralismo. Há muitas igrejas moralistas também, né? O moralismo está sendo permeado em todas as esferas. Em todas as esferas, como você falou, até o ímpio, né? Exatamente. O moralismo, ele não necessita ser religioso. Havia muitos filósofos que eram moralistas. É uma filosofia o moralismo. É uma ideologia, né? E ela é uma ideologia que não tem se demonstrado eficaz. Satânica mesmo. Nem para quem advoga ela. Podemos dizer satânica. Sim, mesmo. É algo diabólico mesmo. Diabólico, humano, carnal. Por isso, normalmente, o moralista é aquilo que condena. Lúcifer se achava demais, né? Exato. Achava que é a última bolacha do pacote, né? Isso aí. Só que não é essa Coca-Cola toda, né? É verdade. Não era isso, não. Então, o moralismo tem forma de lidar com ele. Qual que é? É fazermos uma autoavaliação. Então, quando nós fazemos uma autoavaliação, nós vamos nos ver e vamos avaliar que nós precisamos de Cristo e que nós devemos olhar o mundo não pelas nossas lentes, mas pelas lentes de Jesus, pelas lentes da Escritura. Ter compaixão do outro, né? E ela nos diz assim que nós temos uma missão. O cristão, ele tem uma missão. Igual o endemoniado gadareno, lembra? Quando a Bíblia vai falar lá em Marcos capítulo 5, todo ali do 1 ao 21, o endemoniado gadareno era alguém que vivia nos túmulos, ele vivia agitado e ele vivia preso em grilhões, e os espíritos que estavam neles depois foram para porcos, mas eram espíritos imundos, assim como o porco era um animal imundo. E o nome que eles disseram é legião, porque somos muitos. Então, legião remonta o exército romano, que oprimia e ocupava a região. Então aquele homem era oprimido, era escravo do diabo, e ele não tinha paz e não tinha descanso. E ele não tinha nem domínio sobre seu próprio corpo, até chegar Cristo.
Então, quando Cristo chega a uma libertação completa, a uma cura completa, a uma transformação completa, aquele que antes era agitado fica sentado e calmo. Aquele que antes andava nu, correndo para lá e para cá, agora está sentado e vestido. Aquele que os pensamentos estavam turbados e era cheio de raiva, agora ele está em plena consciência. Amém. Para Jesus não há causa impossível. Nenhuma. E às vezes aquelas pessoas que a gente condena, e Jesus está vindo para trabalhar na vida delas, né? Como trabalhou na vida de Zaqueu, quem diria, né? A transformação que Jesus fez na vida daquele homem, né? Zaqueu, lembramos de Levi. Levi é Mateus, então nós temos muito do Evangelho de Mateus pela ótica de um pecador que foi encontrado pela graça de Jesus e que era o cobrador de impostos, desprezado e visto como pior escória, Levi Mateus. Agora, o que condenaram em Levi Mateus, por ele fazer um banquete e convidar publicanos e pecadores, era exatamente o que todo cristão deve fazer quando é salvo por Cristo. Convide seus amigos e apresente Jesus. Sim. E ali já não era mais o Levi Mateus... Sem fazer acepção de pessoas, né, pastor? Exatamente, não era mais o Levi Mateus publicano, era o Levi Mateus seguidor de Jesus. Já não era mais o Levi Mateus perdido, já era o Levi Mateus salvo. As palavras de Bonhoeffer, Jesus era um homem para os outros. Exatamente. E é isso que a gente deve, né, ter esse olhar de misericórdia para com o outro. Assim, esse olhar de bondade, né, pastor? Se o Filho de Deus humilhou-se, vindo a esse mundo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, por que os seus seguidores fariam diferente? É verdade. É isso aí. Deus abençoe, meu irmão. Grande abraço. Muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Motivo de muita alegria sempre, a satisfação receber aqui o pastor Jeremias, que tem sido uma bênção na nossa vida. Esse ministério tão abençoado, viu? Amém. O irmão que é membro aqui da Igreja Presbiteriana em Ibaiti. Deixei o meu abraço ao pastor Hélio, aos irmãos ali da primeira igreja, né? Primeira Igreja Presbiteriana em Ibaiti. Aí a gente estende também, né, a segunda igreja, a IP Jardins. A todos, né? Todos os nossos... Inclusive até aqueles que não são presbiterianos, né? São bem idos. O nosso canal aqui, né, é interdenominacional, né? É verdade. Graças a Deus tem irmãos assembleanos, irmãos batistas que acompanham o canal, irmãos de outras denominações também, pessoas maravilhosas, viu, pastor? Com certeza. Que tem nos abençoado com a presença deles, né? Isso é um motivo de alegria para nós aqui. Amém. Até o nosso próximo vídeo aqui no canal Palavras de Fé. Fica com Deus. Tchau, tchau. Amém. Deus abençoe.